Não tem como a gente falar que fica satisfeito, né, com um resultado desse e da maneira como o São Paulo jogou. Não existe a possibilidade da gente entender como um resultado adequado. A gente fica realmente frustrado, eu não sei como é que vocês estão, e é sempre bom a gente saber, logicamente, a opinião de vocês, e gera uma certa frustração porque a gente acreditava bastante na possibilidade dessa vitória contra o Racing, e de repente, se não fosse a vitória, pelo menos um empate que manteria o São Paulo de alguma maneira como líder do campeonato pelo saldo do gol, né? Líder do grupo como saldo de gol. Colocar na mesa que esse resultado é devido ao fato do time ser um time B, eu não acho muito adequado, até porque o time B também do Racing, né? A gente jogou contra um time B também, então será que nós precisamos muito mais do que um time B para ganhar de um time que quase não ameaçou o Volpe a partida inteira? Essa é a interrogação e essa é a pergunta que fica para todos nós aqui, podemos falar um pouquinho a respeito. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, São Paulo Raiz.Rony no Instagram, São Paulo Raiz com Rony Altieri no YouTube. Chateado, confesso a vocês que meio que um banho de água fria, nessa noite fria aqui de São Paulo, repercutindo um pouquinho a respeito dessa derrota, né? Uma derrota bastante chata e, como eu já falei, até certo ponto inesperada. Quando a gente fala em jogar com o time B, automaticamente fica aquela reticência. Você fala, poxa, mas o time é mais fraco. Você cria todo um cenário, né? E talvez não gere tanta expectativa. Mas também é importante a gente ver contra quem a gente está jogando, né? Quem é o nosso adversário, de que forma é esse time, como esse time joga. E se esse time também, que não é grande coisa, vem com os seus reservas, você automaticamente você fica parelho, você fica igual, né? E aí você passa, logicamente, a entender que a possibilidade de você vencer a partida é muito maior. Mas o São Paulo não conseguiu demonstrar isso em campo, a não ser pela posse de bola. Você pode até falar 70 e tantos por cento de posse de bola, porém sem efetividade, né? O São Paulo basicamente não criou jogadas que levassem perigo à meta do Racing. No primeiro tempo bastante perdido, né? A defesa muito mal colocada, muito mal posicionada. É incrível como o Diego caiu de produção, né? Daquele Diego que a gente viu lançado no time de cima e que tomou conta da zaga. É impressionante a insegurança dele. É impressionante como o Bruno Alves, né? Como o Bruno Alves também despencou o seu futebol. O Rodrigo, me desculpem, não é a primeira vez que eu vejo, que eu já fico meio com o pé atrás com relação a ele. Eu acho que também é um zagueiro fraco. Veja bem, gente, às vezes fica até injusto falar, né? São meninos e tal. Mas assim, o que eu estou dizendo é o que a gente está vendo, o que a gente está assistindo. Orejuela, pelo amor de Deus, cara, quanto o São Paulo gastou no Orejuela? Qual o salário do Orejuela, né? Completamente omisso em campo, o cara se esconde. Na primeira partida, tudo bem, é a primeira partida, o cara tá voltando de contusão, tá fora de jogo. Aí pega a segunda partida no Morumbi, também não apresenta absolutamente nada, tomando drible infantil, né? E não produzindo absolutamente nada. O Wellington errando também bastante, bem abaixo daquele Wellington que a gente viu jogar aí algumas partidas. Né? Então, assim, a defesa empolvorosa. O meio de campo perdido. O William, você não sabe o posicionamento do William. O Nestor acabou sobrando tudo para ele, não só fazer o desarme, como fazer a armação. O meio de campo ficou bastante vulnerável e nós perdemos novamente o meio de campo no primeiro tempo. Perdemos completamente o meio de campo. E o Racing cresceu, encorpou e tomou conta do jogo na metade do primeiro tempo para frente. Né? O Igor Gomes corre. Parece que não, né? Parece que ele não está muito bem sabendo o que tem que fazer, não compreende o que tem que fazer. E aí o ataque fica à mercê, né? Com o Vitor Bueno, que a gente já sabe qual é o resultado de Vitor Bueno e até quando nós vamos insistir com o Vitor Bueno, que o Crespo vai insistir. E o Galeano também, que corre bastante,
mas enfim, tem força de vontade. Então assim, o time bem abaixo da expectativa, né? Um time que não produziu, um time que não conseguiu atingir um objetivo mínimo, pelo menos, que era um empate, né? Nós tomamos o gol de uma maneira infantil. É impressionante você ver o jogador que vai fazer o gol, ele sai de trás do jogador, do Rodrigo. O Rodrigo está olhando para a bola, né? Então assim, o zagueiro não está posicionado de um jeito que ele consegue medir o atacante e medir a bola que é alçada. Ele está ali no meio da área esperando a bola chegar na cabeça dele. Lógico, né? O atacante se antecipa e cabeceia no canto. Horrível. Horrível ter deixado cruzar com facilidade, horrível a zaga plantada, tomar um gol desse, né? Então assim, são coisas que não são legais de você ver, né? Você espera que a gente já esteja num outro patamar, num outro momento. E eu vou repetir isso. Tem gente que vai falar, mas é o time misto. O time deles também era o time misto, né? E assim, será que nós precisamos mais do que o time misto para ganhar do time do Racing? Um time que até pouco tempo atrás estava em crise, o treinador estava quase sendo dispensado, né? Um time que não ofereceu absolutamente perigo nenhum ao São Paulo, né? O Volpi não jogou. O goleiro deles foi considerado melhor em campo, mas também não jogou. O que fez o goleiro deles? Que grande defesa fez o goleiro deles, que não fosse a bola que veio na mão dele, né? Então assim, o time não consegue se encontrar. Infelizmente o time não se encontrou nessa partida. Pro segundo tempo vem essa série de alterações, né, essas tentativas. Eu estranhei o Rojas na esquerda, porque contra o Santos, por exemplo, nos 4-0, o Rojas entrou pela direita e destruiu a partida. Contra a Inter de Limeira, lá em Limeira, ele entrou pela direita também. Então assim, eu estranhei o Rojas na esquerda, eu não entendi o porquê dele entrar na esquerda, tanto é que ele entrou, deu umas 2, 3 ciscadas e desapareceu do jogo, né? Então, aí teve a tentativa do Luciano, a tentativa do Dani Alves. Outra coisa também, até quando a gente vai ter esperança no Shailon, né? Tem gente que falou pra mim, nossa, ele entrou bem no jogo que eu vi. Eu fiquei imaginando o que é entrar bem. Quem entrou bem é o torcedor de São Paulino que continua acreditando no Shailon, né? Então até quando a gente vai ter a expectativa, a esperança de que o Shailon vai entrar em campo e vai modificar uma partida? Enfim, uma noite pra gente esquecer, né? Uma noite para deixar pra lá, né? Perdemos a invencibilidade, tudo bem, uma hora ou outra isso ia acontecer, mas a gente não espera que seja dentro da nossa casa, né? Contra um time que não é forte, na verdade, e agora é líder do grupo com 11 pontos. É um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo. Eu custo a entender isso daí. E eu quero acreditar que faltou muito de organização. O espírito até que estava bom, a tentativa, a raça, muita bola alçada na área. Muita bola alçada na área. São Paulo deixou de jogar com a bola no chão, né? Mas é como eu falei, gente, de repente é um jogo pra gente esquecer, pra gente nem lembrar mais, porque confesso a vocês que estou decepcionado. Eu esperava muito mais mesmo do time B do São Paulo. E é claro, a gente vai ficando cada vez mais exigente à medida que o time vai oferecendo a possibilidade da gente ser exigente. E a gente tem que continuar sendo exigente, é o mínimo que a gente tem a fazer. Enfim, derrota, né? Noite horrível, né, para os times brasileiros, pelo jeito todos perderam de alguma maneira, e seria legal a gente ter ganho, pelo menos ter empatado. Enfim, perdemos, agora é esperar o resultado também do Sport Cristal contra o Rentistas, porque de repente a gente consegue inclusive estar classificado de acordo com o resultado dele, ou se não, na semana que vem nós pegamos o Sport Cristal e aí sim a gente tem que ratificar a nossa classificação. Fechou o ciclo Libertadores essa semana? Fechou. Agora é olho voltado para a final do Campeonato Paulista, né? Momento ímpar na trajetória do São Paulo desses últimos tempos, oportunidade gigante do São Paulo definitivamente sair da fila. E a gente vai precisar do espírito vencedor acima de tudo. Vai precisar de muita vontade, de muita determinação para enfrentar um adversário que a gente sabe que é forte. Mas como a gente está bem também com o nosso time titular, a gente quer acreditar que dessa vez nós conseguimos. Legal, gente? Fica um pouco frustrada aí a nossa expectativa, mas bola para frente e vamos ver o que a gente consegue já nessa primeira partida da final do Paulistão. Legal, pessoal? Tamo junto, avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto.